Nós estamos falando sobre os 5 pontos do calvinismo. Nas 2 últimas aulas, nós falamos sobre o primeiro ponto, que é chamado de depravação total, no qual o que nós vemos é o homem simplesmente sendo completamente mau aos olhos de Deus. Ele pode até fazer coisas boas neste mundo aos olhos dos homens, mas nunca aos olhos do Senhor, porque ele não faz amparado na pessoa de Jesus Cristo, ele faz com outros tipos de propósito. E aí a gente viu que o homem é completamente depravado. Na aula passada, nós vimos que, apesar da queda, apesar do homem ser mau, Deus escolheu para si um povo para que o seu filho comprasse, para que fosse presente para o seu filho. É essa a realidade. Nós somos presentes de Deus para o seu filho, ou seja, Deus nos deu para Cristo Jesus como posse, como herança, como irmãos do nosso Senhor. E ele nos deu assim, né, nos salvando, derramando sobre nós a sua graça, e nós vamos ver que essa escolha de Deus não é com nada baseada da nossa parte, nada que nós tenhamos feito, mas única e exclusivamente da santa vontade de Deus. E que essa escolha não foi no tempo, não foi agora, não foi porque Deus viu, mas foi porque desde toda a eternidade, antes da eternidade, Deus nos escolheu nele, Deus nos escolheu para fazer parte da sua família. Tá? Hoje, o terceiro ponto dos chamados 5 pontos do calvinismo é a chamada expiação limitada. Expiação limitada. Pastor, o que é isso? Que palavra difícil, expiação limitada. Parece difícil, mas não é. Mas eu quero aqui perguntar para vocês aqui, olha. As escrituras, a Bíblia Sagrada, ela fala que Cristo veio ao mundo para salvar ou para possibilitar salvação? O que vocês acham? Jesus veio ao mundo para salvar ou para possibilitar salvação? Do tipo assim, ó, fiz a minha parte aqui, Radassa, 50% eu fiz, 50% você faz. O que você acha? Você acha que, em Radassa, eu quero que você abra seu áudio aí e você fala para mim. Jesus veio ao mundo para salvar ou veio para possibilitar salvação? O que você acha? Para salvar. A Radassa acha que Jesus veio para salvar. Enzo, você pensa igual ou você pensa diferente? Eu penso igual, pastor. A Laura também pensa igual? Sim. Noah, você também? Tem ninguém pensando, Sim. tem ninguém pensando diferente aqui, não? Então vamos lá, pessoal. Olha só, vocês estão certos na visão de vocês. Jesus não possibilitou salvação. Jesus salvou. Ele veio ao mundo com esse propósito, o propósito de salvar pecadores. Salvar. Ele veio, Jesus, quando desceu do céu, quando morreu naquela cruz, Jesus não deixa uma porcentagem conosco. É óbvio que eu vou crer, tá? Mas até esse crer, a gente já aprendeu que não vem de nós. É o próprio Deus que coloca no nosso coração. Nicole, você tem uma fé que nem a fé que você tem pertence a você mesmo. Ela é dom de Deus. Tudo que é bom, lembra, Nicole? Tudo que é bom procede de Deus. Tudo que é mal procede do meu coração. Então, Eduardo, olha o que nós temos. Jesus descendo do céu com uma missão. A missão não era de fazer 50% e deixar o restante com o homem. A missão de Jesus é a missão de salvar. E eu quero aqui compartilhar minha tela com vocês. Tomara que dê certo. Vocês vão falar para mim aí. Deixa eu ver aqui. Não deu certo. Deixa eu ver. Agora vai dar. Agora vai dar. Quer ver? Estão vendo aí, né? Vocês estão vendo aí? Sim, pastor. Sim, pastor. Deixa eu mudar para fundo claro aqui, ó. Aqui, ó, expiação limitada. O texto de Mateus 1:21 diz assim: Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E eu já vou explicar o porquê que tá que eu coloquei em vermelho.
O outro texto é Gálatas, que fala: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E aí a gente ainda tem um outro texto aqui embaixo, de Tito 2, que fala: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha só, pessoal, deixa eu voltar aqui. Olha só. Então a gente já aprendeu que o Senhor Jesus Cristo veio para salvar. Mas acredite, João Pedro, o Senhor não veio para salvar todos. Se o Senhor viesse para salvar todos, então você pode ter certeza que todos seriam salvos. Então, como assim, pastor? Jesus não veio para poder salvar todos? Sim, ele não veio. Senão, todo mundo seria salvo. Ali na cruz, Jesus não derrama o seu sangue por pessoas que vão simplesmente negligenciá-lo, eu não quero nem saber, e a gente vai ter um Deus frustrado no céu falando assim: ah, eu morri por ele, mas ele nem crê em mim, mas ele nem acredita em mim. Não, não. Olha só, Jesus não morreu por todos os homens. Jesus morreu por aqueles que o Pai deu para ele. E essa é a expiação limitada. Expiação fala da sua morte, do seu sacrifício. E limitada é de que ela é limitada apenas àqueles que foram eleitos por Deus, eleitos antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus não derrama o seu sangue por qualquer pessoa. Ele derrama o seu sangue por aqueles que o Pai deu para ele. Essa é a expiação limitada. Essa é. Olha só, Jesus ele vem e Jesus ele padece por quem? Por qualquer pessoa, pelo bêbado que vai a vida toda envolvido com a cachaça, que não quer saber de nada, ou o cara que está lá na promiscuidade. Não. O sangue de Jesus, que é suficiente para salvar todos os homens, sim, ele é suficiente para salvar todos os homens, mas ele é eficaz na vida daqueles que foram eleitos por Deus. E é por esses que Jesus se entregou, é por esses que Jesus morreu. Cristo, pela sua obra redentora, ele assegurou reconciliação ao seu povo. Reconciliação ao seu povo. Então, eu quero aqui compartilhar alguns textos com vocês. Opa, não é aqui não. Quero compartilhar alguns textos aqui com vocês para vocês observarem aqui como que a obra de Cristo ela é extraordinária. Olha só, Romanos 5, 5:10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, lembra que quando o homem caiu lá dentro do jardim, uma das mortes que ele teve foi a morte espiritual? Ou seja, ele perdeu aquela comunhão que ele tinha com Deus? Pois é, por meio da obra de Cristo, nós somos reconciliados. Nós temos vida espiritual com o nosso Deus. E Jesus morreu e ele assegurou essa reconciliação por nós. Não apenas isso, ele também nos justificou. O texto aqui embaixo, de Romanos 3, 24 e 25, diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, o que nós fomos? Justificados. Você sabe o que é ser justificado? Deixa eu voltar aqui para poder mostrar e vocês verem meu rosto. Sabe o que é ser justificado aqui? Que é o que está diante de nós? É simplesmente o seguinte, eu gosto de usar essa ilustração. Imagina que você peque uma vez por dia. Você é quase um santo. Você é quase um santo. Você peca uma vez por dia. Ao final de uma semana, você vai ter 7 crimes contra Deus. Ao final de um ano, você vai ter
365 crimes. Nesse ano seria 366 crimes contra Deus. Lembra que a gente não precisa de 365, não. A gente precisa de um apenas para ser culpado. Ao final de 10 anos, vocês podem ir fazendo a conta, e você vai ver que a nossa dívida diante de Deus é uma dívida impagável. Impagável. Imagina, Enzo, um camarada que ele tem mais de 5.000 crimes. Dá para você perdoar um cara desse? Dá para você olhar para um cara desse e falar assim, não, beleza, né, tem 5.000 crimes aí, mas tranquilo. O que a nossa justiça faria? No primeiro crime, ela já condenaria essa pessoa. E na lei de Deus é de igual modo. Ou seja, nós somos culpados. Então imagina que agora, eu e vocês, nós estamos ali no corredor da morte. E nós estamos agora prontos para serem sentenciados à morte, justamente porque nós somos pecadores. O salário do pecado é a morte, então a gente tem que morrer. E aí nós estamos ali, o capataz vem, pega, coloca a gente sentado ali na cadeira elétrica, e quando ele vai puxar a alavanca para nos matar, Jesus Cristo o interrompe e fala assim: espera, eu assumo a dívida dele. E aí Jesus te tira do lugar. Jesus te tira da cadeira, ele senta nessa cadeira e aí ele é executado no nosso lugar. A partir de agora, então, uma vez que o crime foi pago, que o crime era pagar com a morte e a pessoa morreu, diante de Deus agora nós não temos mais crimes, porque nós fomos justificados. Ou seja, alguém pagou a nossa sentença e nos tornou justos. Essa é a justificação que nós temos em Cristo Jesus. Os tantos milhares de pecados que nós vamos cometer daqui até o fim da nossa vida, todos eles estão perdoados por meio de quem? De Cristo Jesus, que assumiu, né? As nossas dívidas foram cravadas em Jesus, para que nós tivéssemos paz, fôssemos justificados com Deus. Essa é a justificação. Cristo nos reconciliou, Cristo nos justificou, Cristo nos regenerou, nos deu uma nova vida, nos dá uma nova santificação. E aí, queridos, para quem que ele deu essas coisas? Olha só, eu quero só que vocês entendam aqui, Laura, o que Jesus Cristo fez. Não foi simplesmente derramar o sangue dele, que já é muita coisa, né? Que já é coisa extraordinária, que já é coisa demais. Jesus ter derramado o sangue dele por nós. Mas Cristo na cruz, ele faz mais do que isso. Cristo na cruz, ele nos justifica, ele nos regenera, ele nos santifica, ele nos reconcilia com Deus e tantas outras coisas. Aí eu pergunto para vocês aqui, pergunto para você, Pedro, você acha que o Jesus que justificou, que regenerou, que santificou, você acha que ele vai derramar o sangue dele por pessoas que não vão crer? Não, não é isso. Nós cremos que Jesus Cristo, ele desce do céu, ele morre naquela cruz para perdoar os pecados daqueles que o Pai deu para ele. Inclusive tem até texto mostrando isso, tá? Tem até texto mostrando isso na oração sacerdotal, e essa aqui, ela é muito importante. Eu vou compartilhar ela aqui com vocês. Eu acho que vai dar certo aqui, ó. Olha só o que vai falar aqui para nós, olha. Tá aqui mais para baixo, ó. Jesus está fazendo a oração sacerdotal, no momento em que ele está ali orando pelos discípulos, ele está pronto, quase indo a caminho de morte já. E aí ele vai falar algo aqui, ó. Esse aqui que eu estou grifando aqui para vocês aqui. João 17:9. Jesus fala assim, olha, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha só, nem a oração de Jesus foi por todo mundo. A oração de Jesus foi específica para aqueles que o Pai deu para ele. É por eles que eu rogo. É o que a palavra de Deus está falando. É o que Jesus está orando. É por eles. Por eles quem? Os meus discípulos. Está sendo falado lá em todo João 17. É pelos meus discípulos, é por aqueles que o Senhor me deu. Não rogo pelo mundo. Não estou orando pelo mundo, eu estou orando por esses que o Senhor me deu. Tá? De igual maneira, vocês acham que Jesus
iria derramar o sangue dele por todos. Eu estou derramando o sangue por todo mundo. Olha só, o sangue de Jesus é eficaz para salvar todo mundo. Se ele quiser, ele salva todo mundo. Mas não foi assim que foi do seu agrado. O sangue dele é eficaz apenas na vida daqueles que foram escolhidos por Deus. Lembra, Jesus não é o simples fato de viver e morrer. Pá, morreu. Não. É o fato de que Jesus está fazendo isso para cumprir a santa vontade do Pai, que escolheu pessoas em Cristo Jesus para fazer parte da sua família. É por isso que nós chamamos esse texto aqui, né, é chamado de expiação limitada, ou seja, a morte de Jesus, ela foi limitada apenas, que já é muita gente, né? Apenas aqueles que o Pai deu para ele. E aí a gente vai encontrar algumas passagens bíblicas que vão falar a respeito disso, de Jesus morrendo por muitos, como aqui a gente já viu já. Mas a gente também tem algumas passagens que dão a impressão de que Jesus morreu por todos os homens. Quer ver? Inclusive, eu vou até compartilhar aqui com vocês, para vocês verem aqui, porque essa pode ser uma dúvida que pode pairar aí sobre a mente de alguém. Olha só, a gente tem um texto aqui de 1 Timóteo 2, 1-6, fala: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Aí, pastor, aí, ó, como é que o senhor sai dessa aí? Pegou aí, esse calvinismo não serve de nada aí, ó. O senhor está falando que Jesus morreu por alguns, e aí a Bíblia mesmo está falando que ele morreu, se deu em resgate por todos. Como é que o senhor sai dessa daí? Aí, você sabe como é que eu saio? Mostrando para vocês que texto precisa ser lido dentro do seu contexto. Quem é esse todos aqui? Quem é esse todos? Sobre o que o apóstolo Paulo está falando? E aí, quando eu começo lá, quando eu vejo o início, eu falo assim, eu vou ver exatamente o que o apóstolo Paulo está querendo mostrar. Ele vai falar, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Ué, mas quem são todos esses homens? Em favor dos reis, dos que se acham investidos de autoridade, para que a gente viva vida tranquila e mansa. Então, deixa eu voltar aqui. Então não é todos os homens, são todas as classes de homens. Sim, é exatamente isso. Todas as classes de homens. Principalmente porque o apóstolo Paulo está escrevendo com o propósito de viver vida tranquila, para que os crentes pudessem ter liberdade religiosa, liberdade de ir e de vir, e para isso necessitava de orar por todos os homens, incluindo aqueles que são investidos de autoridade, os reis, os governadores, e por aí vai. Então, olha só, não é um texto que vai corroborar para poder falar que Jesus morreu por todos, quando na verdade a gente tem vários textos, inclusive até no início que eu li para vocês, mostrando que Jesus morreu por aqueles que o Pai deu para ele. Tá ok? Jesus morreu por aqueles que o Pai deu para ele. Isabela, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Morreu na cruz por aqueles que o Pai deu para ele. Não vai ser por aqueles que vão negá-lo a sua vida toda até o fim. Mas Jesus morreu por aqueles que lá na eternidade o Pai falou assim: este, e esses milhões ou talvez bilhões dos que aqui estão farão parte da nossa família eterna. Farão parte da nossa família. Ok? Essa é a expiação limitada. A morte de Jesus está limitada àqueles que o Pai deu para ele. Eu quero saber se alguém tem dúvida. São muitos que estão aqui na sala. Queria saber se alguém tem dúvida. Alguma dúvida?